que é criatividade? Existem várias teorias sobre criatividade, mas eu vou mostrar o que é criatividade através de exemplos, porque eu acho que é mais fácil do que a gente ficar definindo, né? Tem no dicionário lá, se você procurar, criatividade é um substantivo feminino, com origem do latim creare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. É uma coisa bastante óbvia. Mas vamos ver um exemplo de o que é a criatividade. Eu vou mostrar para vocês. Se você me pedir, Hélio, por favor, desenha um museu, né? Faça aí um sketch no papel, com a caneta, de um museu, vamos ver se você tem capacidade criativa de fazer um museu bastante legal e diferente. Aí eu vou desenhar para vocês, porque eu tenho essa capacidade criativa, e vou mostrar para vocês agora esse lindo museu que eu acabei de desenhar. Vamos lá. E aí vocês vão falar para mim, mas isso não é um museu? Eu falei, não. Isso é uma casa. Eu falei, olha, já resolvo esse problema já. Agora é um museu. Então, veja bem, eu não sou criativo o suficiente para fazer, por exemplo, a mesma coisa que se você chegar para esse cara, o Frank Gehry, e falar, desenhe um museu, olha o museu que ele desenhou. Então ele tem uma criatividade, uma capacidade criativa para arquitetura, design, fantástica. Mas possivelmente ele não tem a mesma criatividade para fazer outras coisas, às vezes, mais simples. Então, a criatividade, ela não é algo único, que uma pessoa criativa vai ser criativa em todas as áreas. Eu não sei, talvez, se o Frank Gehry conseguiria preparar ou dar uma aula, ou fazer uma palestra criativa também. Eu sei que eu consigo fazer isso, eu não sei se ele consegue. Talvez não seja a melhor, não seja tão espetacular quanto o design do museu que ele fez, mas cada um tem algum tipo de criatividade específica que você aplica na sua atividade, né, no seu trabalho, coloca o seu talento à mostra quando você usa a liberdade de criar. E muitas vezes a criatividade está mais relacionada com a gente ser livre para poder colocar as ideias do que, na verdade, você ter as ideias. Então, a criatividade, ela está em todos os lugares, em todas as profissões, todas as funções, e isso estou falando para quem ensina, para quem aprende. Você tem que descobrir qual é o talento, para onde você deve direcionar essa sua criatividade e se sentir livre para poder colocar a sua criatividade à mostra, para entregar ela para o público, porque a criatividade ela está aqui, né, nesse lindo museu do Frank Gehry, mas ela também está aqui, numa pessoa que pega um container e transforma numa mini casa, que resolve um outro problema, que é um problema de moradia em locais pobres, onde você consegue colocar, lógico, não é espetacular quanto o museu, mas é uma solução criativa para reutilizar algo que seria descartado, que viraria um lixo, e pode ser aproveitado para resolver um problema de moradia de pessoas de baixa renda. Então a criatividade está lá, mas ela também está aqui. Então ela está na arquitetura, ela está no design, mas ela também está na resolução dos problemas sociais, na resolução dos problemas de sustentabilidade ambiental, que é o caso, né, de uma solução como essa. Ela também está em coisas de alta tecnologia, de engenharia, por exemplo, né? Pega só esse exemplo. A gente acostumou primeiro a ver veículos de 4 rodas andando por aí. A gente também está acostumado a ver bicicletas, que são 2 rodas, uma na frente da outra, passando aí. De repente alguém fala assim, não, eu queria fazer um troço que é diferente da bicicleta, tem 2 rodas, mas as rodas são paralelas. Imagina quanta criatividade teve que ser aplicada para você criar uma engenhoca que consegue se equilibrar em 2 rodas, como essa, né, que praticamente você não precisa ter equilíbrio. Quem se equilibra é o equipamento, você simplesmente se posiciona em cima dele, quem faz todo o resto, né, é o próprio equipamento. Então aqui tem um monte de criatividade, tecnologia, inovação, ciência aplicada nisso, mas também tem criatividade aqui, na pessoa que pega um pente para não amassar o dedo na hora de dar uma martelada na parede. É uma solução criativa para um problema rotineiro, algo que muita gente sofre. Eu tenho certeza que todo mundo já deu uma macetada no dedão, e todo mundo sabe quanto é dolorido e com a raiva que você passa quando você faz isso. E aí alguém pensou de maneira criativa, como é que eu resolvo esse problema? Pegou um pente, colocou lá o prego no pente, bateu na parede, eu já experimentei, funciona, tá? Funciona direitinho, e isso é também criatividade. Então, a criatividade ela não é de um domínio específico, não é só das artes, não é só o músico, bailarino, artista plástico, escultor que é criativo.
são as pessoas que resolvem os problemas do dia a dia com alta tecnologia ou com tecnologia não tão alta assim, né, mas são pessoas que enxergam problemas e pensam de maneira criativa na solução desses problemas. Então isso é uma boa definição de criatividade. Mas aonde é que está a criatividade? Ela não está no livro, ela não está em uma enciclopédia, ela não está na internet, a criatividade está na cabeça nossa, das pessoas, na minha, na sua, na de todo mundo. A criatividade pode ser aprimorada, desenvolvida, mas principalmente ela tem que ser liberada. Muito mais do que aprender a ser criativo, você tem que aprender a liberar a criatividade que ela já está dentro de você. Você talvez não tenha encontrado um local, uma oportunidade de colocar essa criatividade à prova, colocar ela à mostra, mas ela está. E aí, muito mais desse treinamento de criatividade é o treinamento de liberar a criatividade. Então, professor, estudante, né, dentro da área de ensino e educação, a gente muitas vezes se tolhe, a gente é muito receoso de ser mal interpretado, ou do que as pessoas vão pensar de mim, né, se eu fizer alguma coisa muito diferente do padrão, ou se eu participar de maneira muito ativa, expressando muito as minhas ideias. Isso é um limitador da criatividade. Isso é algo que pode limitar a sua capacidade tanto de se exprimir, quanto a capacidade de contribuir para os outros. Porque quando você coloca a sua criatividade, tanto para resolver problemas complexos ou problemas simples, coloca isso à vista das pessoas, você está contribuindo para as pessoas, ajudando as outras pessoas a entenderem a solução dos problemas. Por isso, a criatividade é essencial em qualquer processo geral, processo de trabalho, processo de educação, processo de entretenimento, processo artístico, né, processos em geral, processos da vida. A gente precisa aplicar a criatividade. A gente merece que a criatividade seja colocada à nossa disposição. E aí chega aquela questão. Então, ser criativo quer dizer que eu sou inovador? Porque a gente está falando sobre inovação e criatividade. E aí eu digo para vocês, não. Ser criativo é um dos elementos necessários para você inovar. Mas não é necessariamente quem tem ideias criativas consegue fazer inovação. E aí eu vou colocar uma definição de inovação de um colega, o professor Silvio Meira, da Federal de Pernambuco, que tem uma definição muito simples de o que é inovação. Inovação são mais e melhores notas fiscais. Ou seja, se você teve uma ideia, mas não transformou isso no impacto, e quando eu falo em notas fiscais, não quer dizer que ela tem que gerar lucro, é que ela tem que movimentar a economia. E movimentar a economia pode ser para algo que vise lucro ou não. Ela tem que ter um impacto na sociedade, tem que se transformar, a sua ideia criativa tem que se transformar num produto, num serviço, num jeito diferente de fazer as coisas, e isso gera impacto econômico, social, e isso sim é inovação. Então a criatividade é um elemento que ele é necessário para que você inove, mas ele não é suficiente. Então a criatividade, ela faz parte do processo de inovação, mas você precisa de dar um passo além. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui. Isso aqui são grandes ideias. Alguém teve um dia a ideia de voar, né, que o homem poderia voar. Teve ideia que a gente poderia ter carroças sem cavalos, né, que são os carros, que a gente poderia transmitir imagens através de ondas de radiofrequência, sons. Então, por isso, por ideias assim, é que nós tivemos as inovações, que é o rádio, a televisão, o avião, o carro, a lâmpada, o telefone. Isso foram grandes transformações, inovações importantíssimas na nossa história, na história da nossa evolução. Surgiram de ideias criativas, mas teve que ter alguém que chegou lá e falou, não, eu vou transformar essa ideia, eu vou lutar, eu vou ser visto muitas vezes como maluco, porque eu vou tentar provar que a minha ideia funciona, e muitas das pessoas, alguns conseguiram, e teve muita gente que a gente conhece, os que venceram. Teve muita gente que tentou colocar essas ideias em prática e não conseguiu, e morreu pelo meio do caminho. Inclusive, várias histórias de pessoas que tentaram fabricar aviões e morreram tentando, né? Morreram testando as suas próprias aeronaves. Então, a inovação envolve um risco econômico, um risco operacional, um risco tecnológico, né? Então tem que ser corajoso. Além de ter ideias criativas, você tem que ter coragem, né? E aí eu junto duas palavras, liberdade para criatividade, coragem para aplicar aquela criatividade em soluções para a sociedade, para todo mundo, né? Que pode ser com o objetivo de vender, de fins lucrativos ou não. Mas aí não tem só essas grandes, porque muitas vezes você pensa assim, cara, mas isso aí que foi inventado, quando é que alguém vai inventar algo tão importante quanto o avião?
Quando é que alguém vai inventar algo tão importante quanto o automóvel, quanto o telefone? Bom, vou mostrar para vocês que a inovação e a criatividade, elas não precisam acontecer de maneira disruptiva, né? Disruptiva quer dizer aquela inovação impactante, radical. Muitas vezes essa inovação acontece passo a passo, um pouquinho de cada vez. E isso é extremamente necessário. E isso é o que eu quero também trazer, que é a questão de a gente desmistificar a inovação. Porque muita gente não inova, não transforma, porque fica esperando o momento ideal para fazer aquela grande transformação. Mas veja bem, olha só essas invenções, essas inovações que foram criadas, foram colocadas à nossa disposição, algumas há 100 anos, outras há mais de 100 anos atrás, e elas foram evoluindo, elas não ficaram daquele jeito. Ninguém tem uma televisão como essa, um rádio como esse, ninguém voa num avião como esse, ou num carro, nem as lâmpadas, nem o telefone. Tudo isso mudou, graças às inovações incrementais, aquelas feitas pouquinho a pouquinho, ano a ano, feito por uma pessoa que talvez não seja nem reconhecida, mas ela contribuiu para essa evolução. Então, as melhorias subsequentes a um processo de inovação radical, que foram aquelas invenções, podem ser muito mais importantes economicamente no acumulado, tá? Quando você vai somando essas pequenas inovações e transformações, do que a invenção original. Então, veja bem, aqui nós temos os mesmos elementos de lá. Nós temos um telefone mais moderno, uma lâmpada de LED, um carro todo aerodinâmico, um jato, um MP3 player, né, no lugar do rádio. Temos uma televisão, né, de LED no lugar daquela TV de tubo. Tudo isso melhorou, né? Não foram grandes inovações que aconteceram de uma hora para outra, mas no acumulado ao longo do tempo, nem parece que isso é aquilo, mas no fundo é. Então, quando a gente pensa em inovação, nós não podemos simplesmente esperar que você vai ter o ambiente perfeito, o cenário perfeito, agora sim, agora eu vou promover a grande transformação, porque agora eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho as condições favoráveis, o vento está soprando a favor, então agora eu vou fazer a inovação. Não, não é assim que as coisas acontecem, a gente tem que aproveitar as oportunidades diárias. E essa transição, então, do telefone de 150 anos, né, entre o primeiro telefone e um smartphone que todo mundo carrega no bolso hoje. Quantas pequenas inovações não tiveram que acontecer ao longo do tempo para que isso aqui que está do lado de cá virasse aquilo que está do lado de lá? E a nossa vida muda conforme a gente vai adotando e usando essas tecnologias. E olha como muda. Em 1906 aconteceu um evento na capital do Brasil, que foi um incêndio. E que importância teve esse incêndio? Bom, o Rio, lógico, na época, capital do Brasil, que já era uma cidade importante em termos mundiais, ele recebeu o primeiro sistema telefônico em 1883, a cidade do Rio de Janeiro. E esse incêndio, em 1906, deixou a cidade sem telefone por 7 meses. Você imagina, hoje, você ter um problema técnico em Brasília e ficar sem internet, sem telefone por 7 meses, a capital de um país? É impossível imaginar algo assim. Então, essas inovações, essas transformações, esses incrementos que foram chegando e fazendo parte da nossa vida, eles chegam a fazer parte de um jeito que é impossível da gente dissociar deles. Eles estão conectados à nossa rotina e a gente tem que entender como eles ficaram mais importantes. Então, da mesma forma, pequenas coisas que você pensa hoje podem se agregar à sua rotina, à rotina das pessoas ao seu redor e se transformar em coisas que são inerentes ao seu trabalho, à sua rotina e que podem contribuir e que depois as pessoas não conseguem ficar mais sem. Por isso mesmo, pense e aproveite as oportunidades como educador, como estudante, descubra jeitos de mudar, para que você seja relevante, para que o seu trabalho tenha um impacto e ele seja relevante na vida das pessoas, como é, por exemplo, a comunicação telemática hoje em dia, né, com computação, junto com telecomunicações e tudo mais. E eu vou explicar para vocês a importância da inovação incremental num vídeo que compara 2 pitstops. Eu adoro Fórmula 1, inclusive vai ter esse domingo, o Grande Prêmio do Catar, e eu adoro Fórmula 1, eu vou mostrar um pitstop de 1950 e um pitstop de 2013, para a gente ver o que aconteceu entre esses 2 pitstops. Esse é um vídeo, não sei se o áudio vai ficar muito bom, mas deixa o vídeo rolar para vocês, só as imagens já dá para você entender o que acontece de diferença e quanta inovação incremental aconteceu nesses 63 anos. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires.
Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Eu acho que isso ilustra bem a inovação incremental. Ao longo de 63 anos, veja bem, conceitualmente, um carro é um carro em 1950, 2013, conceitualmente. É um veículo com 4 rodas, uma direção, tem um motorista, tem um motor, conceitualmente a mesma coisa. Evoluiu muito na sua aparência, na sua capacidade, na sua velocidade, na sua segurança, mas conceitualmente um carro é um carro, a mesma coisa. O esporte é o mesmo. São vários carros correndo numa pista, uma quantidade certa de voltas, e quem chegar primeiro ganha a corrida. Então, nesse ponto, as coisas não mudaram muita coisa. O que mudou foram as materiais, as tecnologias, os processos, o jeito de lidar. Não sei se vocês viram o primeiro pit stop, que durou 67 segundos. O piloto não tinha capacete, ele estava de boné, ainda veio um cara e trouxe um cafezinho para ele durante o pit stop, porque dava tempo dele tomar um café, né? E esse que vocês viram nem é o pit stop mais rápido da Fórmula 1, o pit stop mais rápido, um dos mais rápidos, é de 2017, com o Massa, que foi em 1,83 segundos a troca dos 4 pneus da Williams dele naquela época. 1,83 segundos. Até se você colocar em câmera lenta, é muito mais rápido do que os 67 segundos daquele pit stop de 1950. E isso, logicamente, imagina, conhecimento embutido nisso, quanta criatividade, quanta inovação teve que ser trazida para o esporte, para os automóveis, para os mecânicos, para os equipamentos, para as ferramentas, para os materiais, né? E isso é o que importa, né, o que é importante para a gente falar aqui agora. Inovação não é você esperar o momento adequado, e aí tem muitas críticas que as pessoas fazem sobre a educação, que fala que a educação foi a que menos evoluiu em todo esse tempo. Tem coisas que evoluíram mais rápido, mas tem coisas que a gente nem percebe que elas evoluíram tão rápido. E o que isso tem a ver com a educação? Não dá para ficar esperando, né, esse momento de inovação disruptiva. Eu vou mudar a educação toda quando as coisas estiverem favoráveis, né, quando as coisas estiverem boas. Não, a gente tem que fazer isso no dia a dia, procurar criar condições, testar coisas, né, testar para ver se dá certo. Não deu certo, volta atrás. Mas a gente tem que ser mais ousado em aplicar a inovação e usar a criatividade para fazer as nossas atividades, porque assim a gente consegue gerar um impacto que, por exemplo, em 20 anos, nós passamos disso, que a gente usava um telefone para resolver algumas coisas, né, e 20 anos depois, hoje, né, lembrar que o smartphone tem 13 anos de existência, né, e hoje você usa o telefone para resolver todas as coisas. Na pandemia, então, tudo que você tinha que fazer, né, que você fazia por outros meios, né, indo aos lugares, ou por telefone, né, ou de qualquer outra maneira, você faz pelo smartphone. São só 20 anos de diferença. Há 20 anos atrás, o principal meio de você se informar de notícias era o jornal. Muita gente assinava jornal, recebia em casa todos os dias o jornal em papel para saber se está atualizado, né, das notícias, né? Isso era bastante normal. Tem gente aqui que nunca pegou um jornal, né? A gente está assistindo aí que nunca pegou um jornal. Mas isso era muito comum das pessoas
irem à banca, comprarem um jornal, ou assinarem um jornal que era entregue em casa. Hoje você não acha nem banca, quanto mais jornal. E, veja bem, apesar de ser um meio de você se atualizar tão popular, tão importante, na verdade, quando você abriu o jornal, você estava lendo as notícias de ontem. Porque o jornal foi escrito, impresso, para ser transportado para a banca, para chegar na sua casa no dia seguinte. Então, a gente achava isso normal, você se atualizar com as notícias de ontem, né? Porque a notícia de hoje, muita gente ouvia no rádio, na televisão, mas as pessoas davam mais importância para aquilo que estava impresso, aquilo saiu no jornal, então é verdade, então eu posso confiar. Então, isso é uma mudança de posicionamento, né, da gente se posicionar diante do jeito que a gente consome. Hoje, praticamente, os jornais desapareceram, a gente se informa através dos portais de notícia, esse aí nem tão atual, só para olhar, aí o dólar, o pessoal reclamando do dólar em alta, 3,95, hoje estava 5,57, mas só, né, para exemplificar, hoje, quem vai... os próprios jornais nem são mais distribuídos para o interior do país, né? Existem nas capitais. Há 20 anos atrás, se você querer paquerar, encontrar amigo, né, conhecer gente, você ia lá num baile, né? Eu ia na balada, eu coloquei um baile dos aposentados, mas você podia ir lá numa baladinha, né, que é mais escura, cheia de luz piscando e tal, já existia na época, mas era o jeito da gente, né, dar uma paquerada, conhecer gente. Hoje você faz isso através de redes sociais, né, a grande parte. Você vai falar assim, mas Facebook ninguém usa mais, usa outras redes sociais, né, para fazer isso. Eu falei, tá bom, mas foi só para exemplificar, mas veja bem, há 20 anos atrás, nem o Orkut existia. Nem esse aí, que todo mundo, né, já acha que é um dinossauro, nem ele existia 20 anos atrás. Então, não tinha nenhuma outra opção. Hoje você tem a opção, você pode dar balada, mas você também pode usar o Tinder, pode usar as suas redes, seu Instagram, seu TikTok para conhecer gente, bater papo. Há 20 anos atrás, a gente, para poder mandar uma mensagem para alguém, lógico, você podia fazer isso por telefone, mas se você quisesse mandar por escrito, você tinha que enviar essa mensagem através de uma carta. Mas e se fosse urgente? Aí você mandava um telegrama. Que era cobrado por letra. Cada letra que você colocava custava alguns centavos a mais no telegrama para você poder mandar para alguém. E mesmo assim não era entregue imediatamente, demorava um tempo até o carteiro chegar na casa da pessoa para entregar aquele telegrama. Então o urgente, mesmo o urgente, não era urgente, o urgente era mais ou menos rápido. Diferentemente hoje, quando as coisas são instantâneas, né? Isso tudo para mostrar que, olha quanta inovação e criatividade foi aplicada, por exemplo, a gente ter hoje uma ferramenta como o WhatsApp, que todo mundo usa, e a gente pensar assim, mas o WhatsApp, ele substituiu a carta, o telegrama. Gente, o WhatsApp substituiu praticamente tudo, inclusive redes sociais. O WhatsApp virou a rede social, os grupos do WhatsApp, né, que não era a intenção dele naquela época. Virou uma ferramenta para você comprar, vender, se distrair, trabalhar, estudar, vigiar os outros, tretar, né, que é ótimo em grupos, principalmente, fofocar, namorar, passar tempo, etc. Tem mais um monte de coisas que as pessoas fazem hoje através, né, do WhatsApp, que é uma ferramenta que tem 10 anos de existência. A gente não tinha, e como é que a gente fica pensando, como é que eu fazia essas coisas todas antes de ter o WhatsApp? Então, e aí tem gente dando cursos, tem gente fazendo, eu hoje recebi proposta de fazer um curso pelo WhatsApp, tem gente dando curso pelo Telegram, porque o WhatsApp tem limite de 256 pessoas, a pessoa quer ter um curso para mais pessoas, usa o Telegram, que é um clone, né, do WhatsApp, e lógico, aí vai ter gente que vai ficar, não, mas ele é melhor, ele é pior, tá bom, não tem torcida nem por um, nem por outro. Ferramentas de comunicação instantânea viraram plataformas de curso. Tem gente dando curso pelo TikTok. Tem gente utilizando a criatividade, tecnologia e inovação para poder trazer oportunidade para levar a informação, comunicação, educação aonde as pessoas estão. As pessoas estão nessas plataformas. Elas não estão mais na banca comprando jornal. Elas não estão mais comprando fascículo de enciclopédia para poder estudar e aprender. Então a gente tem que entender que a plataforma onde a atenção das pessoas está focada em outro lugar, e nós temos que nos apresentarmos nessa plataforma. E isso é você ter a coragem de usar a criatividade, inovar e transformar a sua linguagem. E aí, como é que a gente vivia antes dessas coisas todas existirem? A gente para e fica pensando, como é que eu vivia sem tirar foto, né? Sem tirar 80 fotos em um dia, 5 só na hora que eu vou no banheiro para pentear o cabelo. Isso é algo que a gente não fazia, óbvio que tinha um custo para tirar fotografia, você tinha que carregar uma máquina fotográfica com você, mas isso eu nem vou entrar nesse assunto. Mudando radicalmente de assunto, e aí algo que é um fator muito importante para a gente pensar, e aí agora falando um pouco mais sério, que a gente estava
eu falei para vocês que eu não ia dar aula, isso é uma provocação. Estou provocando, né, o pensamento seu para a gente quebrar esse pensamento linear e começar a ousar mais, né? E aí tem um choque, né, agora que acontecendo, né, e mudando radicalmente, que é o fator China. O fator China, ele faz a gente pensar no fator Brasil, né? O Brasil teve uma importância, lógico que tem uma importância grande, mas ele teve uma importância muito maior há 10, há 15 anos atrás, e o Brasil perdeu uma grande oportunidade, uma grande chance. E aí eu vou falar um pouco para vocês. A China, ela se transformou na fábrica do mundo, né? A China é vista, até hoje, pela maioria das pessoas, como a maior planta industrial do mundo, porque tudo que é fabricado na China é feito em grande escala, com custo muito baixo e acaba saindo preço muito barato e é enviado para o mundo inteiro em milhões de containers com toneladas de produtos que são espalhados pelo mundo. Então a China ficou famosa como a fábrica do mundo. E aí você encontra produto chinês de todas as áreas, coisa de boa qualidade, média qualidade, de baixa qualidade, e conta de tudo, né? Porque eles têm fábrica que são capazes de fabricar qualquer tipo de coisa. Se você quiser encomendar para eles fazer um troço vagabundo, eles vão fazer. Se você encomendar um troço de luxo, eles vão fazer também, porque eles têm tecnologia de fabricação, de manufatura, que eles evoluíram a um ponto que eles fazem qualquer coisa num preço muito mais baixo do que qualquer outro lugar. Então as fábricas chinesas são uma loucura de capacidade de produção, mas eles enxergaram algo que, infelizmente, o Brasil não enxergou. A China ainda é chamada de fábrica do mundo, mas hoje eles fizeram uma guinada há cerca de 7, 8 anos atrás, que as pessoas não perceberam e que o Brasil não fez, né, e que precisava fazer, porque é exatamente a guinada da criatividade, da inovação, da ciência, da tecnologia. Lógico que nas fábricas tem muita tecnologia, muita ciência, mas o que eles fizeram, né, e que o Brasil não fez? Existem. E aí, para a gente pensar nisso, como é que a gente vai pensar na educação brasileira, como estudante, como educador, né? Como é que a gente tem que focar, o que é importante focar na educação brasileira olhando ao redor, olhando os países ao redor. Então, o Brasil optou, lá nos anos 70, por ser um Brasil grande, forte, com crescimento, muitas fábricas, lá nos anos 70. A China ainda era agrícola, a China não tinha fábrica, só plantava arroz. Arroz não é exagero, plantava produtos agrícolas. E o Brasil já era uma fábrica importante, tinha várias fábricas importantes que foram, algumas criadas nos anos 60, nos anos 50, se desenvolveram. Então o Brasil virou uma grande planta industrial de manufatura, de coisas importantes, inclusive para a nossa economia, para a economia da América Latina. Não disputava com outros países como os Estados Unidos, como a Alemanha e tal, mas o Brasil era um grande produtor. E aí o que aconteceu? A manufatura está no meio de um processo que começa com a pesquisa e desenvolvimento, que pesquisa e desenvolvimento envolve criatividade, ciência, tecnologia, inovação, começa na educação, né? A educação leva a ciência, a tecnologia, a criatividade e a inovação. E na outra ponta, a gente tem o marketing, que o marketing é extremamente baseado em criatividade, educação, também ciência, tecnologia e inovação. Então, esses elementos que são nobres, eles estão na ponta. A manufatura, que é você pegar a matéria-prima, colocar numa planta industrial, furar, parafusar, colar, né, injetar, fazer uma série de processos produtivos, ela é importante sim, mas ela tem muito menos necessidade de educação de alto nível, de ciência, de alta ciência, né, que a gente chamaria na fronteira do conhecimento, de inovação radical, tem muito menos necessidade na manufatura do que nos outros dois extremos. E aí o que aconteceu? Países como o Japão, os Estados Unidos, Israel, a Alemanha, a Coreia do Sul, a Suíça, a Inglaterra, eles dominaram essa área de pesquisa e desenvolvimento. Eles já dominavam e continuaram dominando. E o Brasil optou por ficar na manufatura. Tentou um pouco ir para o lado da pesquisa e desenvolvimento. E o marketing ficou na mão de quem? Também, quem cuida, quem tem as marcas mais famosas do mundo, que todo mundo conhece. Você vai em qualquer lugar do mundo, as pessoas conhecem as marcas japonesas, americanas, as alemãs, as inglesas, as suíças, as sul-coreanas. Então, tem um monte de países que investiram pesadamente, fortemente nessas duas pontas. E a manufatura, eles deixaram para outros países fabricar aquilo que eles faziam, o design, lá nesses países, mandavam fabricar em outro lugar, Honduras, Guatemala, Brasil, Vietnã, China, tal. E na hora
da venda, né, de criar marcas famosas e tal, eles faziam isso em casa, o design, a produção, a criação das peças de marketing, né, toda a parte de branding, né, tá tudo feito lá na casa deles. E aí o que aconteceu? A China entrou nessa jogada, e a China, lá nos anos 70, entrou, porque ela decidiu se transformar na fábrica do mundo, né? E aí o Brasil não conseguiu concorrer com a China, o Brasil já tinha fábricas já antiquadas, né? O custo da mão de obra no Brasil é mais alto do que na China. Então a China entrou chutando a porta com os dois pés. Chutou porque quando o chinês, o país China, resolve fazer uma guinada, fazer uma mudança, ninguém segura, porque eles fazem mesmo. E aí eles resolveram se transformar na fábrica do mundo. E aí aconteceu o que a gente viu. Só que há 7, 8 anos atrás, a China falou assim, eu acho que não vale a pena ficar só na manufatura aqui não, a gente tem que começar a fazer pesquisa e desenvolvimento e começar a fazer marketing. E aí a China hoje é um país que está lá produzindo, desenvolvendo seus produtos próprios, design próprio, está instruindo, criando universidades de excelência. Se pegar os rankings das universidades com maior número de patentes do mundo, as chinesas estão entre elas. Se você pegar marcas, as marcas mais conhecidas do mundo, tem várias marcas chinesas que são conhecidas não só dentro da China, a gente tem várias marcas, Huawei, Xiaomi, tem uma série de marcas que a gente conhece no mundo inteiro hoje em dia, e o Brasil não conseguiu emplacar nenhuma marca mundial, não tem uma marca conhecida no mundo. A gente está lá na manufatura, mas não está lá na ponta. E nosso produto não tem valor. Até o café, que é o produto que a gente mais vende, que dá mais renda para a gente, ninguém sabe lá fora se está tomando café brasileiro ou não, porque o nosso café não tem marca. As pessoas tomam café. Aí tem a marca que é o café colombiano, esse é diferenciado. Está lá na parede do Starbucks, lá, Colombian Coffee e Coffee. Esse outro coffee é o nosso coffee, mas não está escrito em lugar nenhum que é Brazilian Coffee. E isso é um problema, porque a gente não atuou no momento certo no marketing. E aí o Brasil tentou, mas ele tentou já muito tarde, ir lá para a área de pesquisa e desenvolvimento, patina muito, investe um ano, depois para de investir, tentou ir para a área do marketing, investiu para criar marcas, né, mundiais, mas infelizmente nós não conseguimos sucesso nisso e nós estamos numa situação complexa hoje em dia. E eles falam, mas o Hélio veio aqui para dar uma notícia para a gente. Não, eu vim dar a notícia de que a gente precisa se mover, né? A gente precisa, e isso é uma provocação. E a gente não precisa se mover para voltar a ser a fábrica do mundo, tomar isso da China, não, a gente precisa se mover para as duas pontas. A gente precisa valorizar e transformar de maneira criativa e inovadora a educação, a ciência, a tecnologia, para poder causar impacto, e aí manda fabricar onde tiver barato para fabricar as coisas, e depois você, na hora de fazer o marketing, na hora de fazer, criar as marcas, né, e vender e criar valor com as marcas, você vai fazer isso aqui também. A gente tem muita gente criativa na área de propaganda, na área de comunicação, mas isso tem que estar integrado, e a gente não está conseguindo fazer isso. Então é uma oportunidade, e é um desafio. Esse desafio, quer aceitar? A China, há 7 anos atrás, mudou. Ela criou por exemplo, é um projeto chamado a Ilha da Inteligência Artificial. Eles atraíram para esse local empresas enormes, né? HP, né? Fizeram várias empresas americanas, IBM, as grandes, as gigantes da tecnologia dos Estados Unidos e do mundo, estão lá na China, desenvolvendo tecnologia junto com o chinês. E por quê? Porque eles viram que não vale a pena ficar só fabricando. A Siemens, que é alemã, né, Novartis, não lembro, mas acho que é suíça. Então, grande parte dessas empresas que são referências mundiais, elas estão na China, porque elas viram que é lá que está sendo investido em desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia. Então, você vai ver, dentro de muito pouco tempo, a China sendo mais destacada nessas áreas do que foi na área de manufatura e superando grandes ícones, né, da ciência e tecnologia, como os Estados Unidos, Alemanha, Japão foram durante décadas. A China com certeza vai tomar esse lugar, e isso não vai demorar muito tempo. Não é uma questão de décadas mais, é uma questão de anos. Mas eles decidiram fazer isso alguns anos atrás. O Brasil ainda não tomou essa decisão. O Brasil ainda não fez esse passo importante. Então a gente precisa pensar nisso e como é que a gente vai fazer isso e trazer tecnologia. E quem poderá nos salvar numa situação dessa? Chapolin Colorado? Não, Chapolin Colorado não. Nós mesmos, né? Nós mesmos temos que nos salvar dessa situação, temos que achar uma saída, né, para essa situação que nós estamos. E a coisa é simples, não é fácil, é desafiador, mas o caminho
Já foi feito. Coreia do Sul fez isso há 40, 50 anos. Investiu em educação, em primeiro lugar. Um dos países, Finlândia, educação. Os países com a maior qualidade de vida do mundo investem a maior parte em educação, ciência, tecnologia também, mas educação. Então, a cultura da inovação ela tem que ser impregnada na sociedade. Ela tem que ser levada para tudo, para as universidades, para a escola fundamental, para as empresas, para o setor público. Eu trabalho e pesquiso inovação no setor público, e é algo que está mudando o setor público. A gente está vendo a olhos vistos, eu estou trabalhando nisso há muitos anos, mais de 10 anos, e eu tenho visto essa transformação acontecer, graças a pessoas corajosas, inovadoras, que criam projetos, implantam projetos, são criticadas, são vistas de maneira desconfiada, mas que estão fazendo isso. Porque o que a gente tem que fazer? Criar uma cultura de inovação é estar aberto a relacionamentos, relacionar empresa com empresa, universidade com empresa, governo com empresa privada, governo com universidade pública e privada, escolas, todo mundo. A gente tem que relacionar para poder criar valor nesses relacionamentos. Tem que ter diversidade de pessoas e de ideias. A gente está começando a entender isso agora. Antes os clubinhos eram muito fechados, A gente tinha grupos muito semelhantes, muito homogêneos, As pessoas se formavam grupos que não tinha quase diversidade nenhuma. E começaram agora, a gente começou a entender que essa diversidade ela é fundamental, ela é a energia que move a inovação, a criatividade, é exatamente essa diversidade de pensamento, de ideias, que vem de backgrounds diferentes, e que são combinados para gerar coisas interessantes e impactantes. Horizontalização, menos verticalização, menos hierarquia, mais horizontal, fluida, as pessoas comunicarem de maneira fluida, a informação fluir e dar poder para as pessoas da ponta, não só poder para quem é chefe no organograma, para quem é líder de alguma coisa, mas dar poder para as pessoas, para elas decidirem. Mas, lógico, para dar poder, você tem que dar educação, para a pessoa ser capaz de decidir coisas boas, porque senão ela vai tomar decisões idiotas. Então, a gente precisa trazer inovação na educação para que as pessoas, para poder ter poder, tenham, antes disso, informação, educação e capacidade de decidir. Tolerância ao erro, que é algo também que durante muito tempo isso foi proibido, Você não pode errar, você não pode falir, você não pode fazer alguma coisa errada que você está condenado pelo resto da vida, vão te olhar feio porque você errou. Isso é terrível, porque numa cultura de inovação, se você não permite o erro, você está tolhindo as pessoas de tentar. E inovação tem risco. Se algo você diz para mim, eu tenho uma inovação que eu vou aplicar e não tem, é zero risco, eu vou falar para você, então é zero inovação. Porque inovação é algo que não foi feito. Como é que você vai saber que tem 100% de chance de dar certo alguma coisa que nunca foi feita? Então, se é zero risco, é zero inovação. Eu já te falo de cara, eu determino para você. Então, você precisa ter tolerância ao erro. Precisa acreditar que é preciso errar para poder acertar. Algumas coisas vão dar errado, algumas coisas vão dar certo, mas você tem que aceitar essas que vão dar errado também e não só fazer só aquilo que você tem certeza que vai dar certo. Experimentação e prototipação, isso faz parte dessa cultura, e aqui estão as dicas que talvez o lado professor meu, que eu trago nessa provocação, são essas recomendações, que se você não trouxer isso para a sua rotina, como pessoa, como estudante, como professor, como empresário, como governante, como vereador, se você não trouxer esse pensamento para a sua rotina, você não está se apropriando da inovação, nem criando um ambiente para a inovação. E aí você vai ficar na mesmice e vai ficar seguindo o outro, eternamente, fazendo o que muitas vezes o Brasil fez ao longo desse tempo. Seguindo atrasadamente, existe a palavra atrasadamente? Tardiamente, acho que fica melhor, seguindo tardiamente os passos que foram dados por quem teve a coragem de inovar. E aí, para a gente só finalizar, nós temos hoje, então, uma série de tecnologias, inteligência artificial, chatbots, que a gente conversa com Google, assistente, conversa com a Alexa, conversa com a Cortana, com a Siri. Esses assistentes estão cada vez ficando mais espertos, resolvem um monte de coisas, mas da mesma forma que a gente tem assistentes que resolvem grande parte das coisas para a gente, existe uma parte de coisas que vão sempre precisar de gente. E essa parte é exatamente a parte que exige a criatividade. Exige contato humano, exige emoção. Tem algumas atividades que elas nunca vão ser substituídas por assistentes. Então, a gente tem que saber fazer muito bem essas coisas. A gente tem que se preparar emocionalmente para sermos bons seres humanos. Porque vai ser necessário, o nosso trabalho vai ser necessário para fazer as coisas que a máquina não faz, que a inteligência artificial não faz.
E o que ela não faz? Ela ainda não é criativa, ela ainda não é capaz de estabelecer relações humanas, ela não tem afeto, ela não tem saudade. E essas coisas, você fala assim, mas como é que a gente pode trazer isso para o mundo profissional? De muitas maneiras. De diversas maneiras a gente pode trazer essas coisas que são exclusivamente humanas para o nosso dia a dia. E aí, o humor, por exemplo, né, a capacidade nossa de rir, a capacidade nossa de nos emocionarmos, então, tem uma série de atividades que hoje a gente não dá muita importância para elas. A gente olha para essas coisas e fala assim, não, isso, né, não é tão importante assim. Mas, e aí? Será que a gente vai poder ser substituído em tudo, né, ou não? Então há aí algumas discussões, né, sobre isso, sobre como é que isso vai acontecer, mas com certeza isso que eu falo para vocês é definitivo. Nós não vamos ser substituídos em tudo. Por mais que a evolução da tecnologia ela aconteça de maneira muito rápida, ainda há um nicho de coisas onde nós somos melhores do que a máquina, e a gente tem que desenvolver esse lado. E esse lado não está, muitas vezes, nos livros, é na prática, no dia a dia, são nas relações humanas que a gente vai conseguir fazer essa mudança. Tem uma outra área que eu recomendo, né, que vocês busquem estudar, que é a área da ciência de dados. Cada dia mais a gente gera dados que antes eles eram só guardados ou descartados. Agora, as pessoas, as empresas perceberam que tem uma mina de ouro nos dados. A gente pode entender muito mais a nossa sociedade, o perfil, o comportamento das pessoas, quando a gente analisa os dados que são gerados aos montes mesmo, né, dentro do nosso cotidiano, nas relações, nas transações. Então, estude ciência de dados. Ciência de dados é a ciência do futuro. Estudar como transformar dados em informações relevantes e aplicando em cima dos dados formas inovadoras de tratá-los e aplicando a criatividade humana, porque os dados estão lá, mas quem consegue interpretar os dados somos nós. Nós, humanos, é que entendemos quando a gente combina de maneiras diferentes os dados. A máquina tem os dados, ela processa os dados, mas ela não consegue ter ideias. Os insights, eles vêm da gente, quando a gente observa os dados. E a gente tem que estudar isso. Educação continuada, obviamente, é algo que é impossível a gente pensar num mundo tão rápido de transformação, principalmente transformação digital, que aconteceu mais rápido agora nos últimos meses. É impossível a gente pensar nessa continuidade da nossa vida sem estudar. E estudar não quer dizer se matricular em cursos de 10 anos, não. É estudar em todos os momentos. Estudar fazendo cursos de pós-graduação, especialização, mas também estudar no dia a dia, né? Tutoriais no YouTube tem um monte, aprenda coisas novas, busque informações novas que podem ser aplicadas, inclusive para desenvolver a sua capacidade criativa e para desenvolver a sua capacidade de inovação. E a criatividade sempre, né, voltando a falar sobre ela é fundamental, porque ela é quem vai nos apoiar a nos mantermos diferentes dos softwares, das tecnologias, dos sistemas. É a criatividade que vai manter-nos ainda diferentes e relevantes dentro da sociedade. Por isso, a palavra criatividade está lá no título dessa apresentação, e ter flexibilidade. Cada vez mais é exigido que a gente tenha flexibilidade para aceitar coisas que às vezes pareciam que não iam dar certo, parecia que não ia ser bom, mas a gente tem que ser flexível o suficiente para entender e aceitar. E aí, só para mostrar o que aconteceu. Quantas coisas você achava que eram impossíveis antes da pandemia, em fevereiro de 2020, e que você agora acha normais? Dá uma pensada. Pensa aí, no médio, no curto prazo. Aí. Não precisa pensar agora. Mas pensa, quantas coisas você achava que era impossível, né? Quantas coisas você não fazia online, por exemplo, você faz agora, porque você não queria, porque você não gostava, ou porque não era oferecido para você. Mas agora e você faz e acha super normal. Então a gente mudou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, de aceitar as coisas, e a gente tem que adotar esse perfil flexível, para adotar, para entender, para se transformar todos os dias. E vai acabar o home office, então, né? Porque muita gente está falando, não sei se vocês viram, mas teve uma matéria, saiu sobre a economia do governo federal com os servidores públicos do Executivo Federal, quando foram para o home office, o governo só do começo de 2020 até julho desse ano economizou 1,4 bilhões de reais. 1,4 bilhão de reais só
com passagens diárias de servidores públicos do Executivo Federal. Você imagina se eu somar a isso todos os custos do Judiciário, do Legislativo, dos estados e dos municípios. Então, assim, a economia deve chegar aos trilhões de reais. E aí você fala assim, então agora a gente vai, tá acabando a pandemia, tá todo mundo já vacinando, né, da segunda dose, terceira dose e tal, daqui a pouco a gente vai voltar e vai acabar esse negócio de trabalhar, estudar à distância, home office e tal. Você acha mesmo? Grande parte das empresas que perceberam que elas podiam manter e que elas transformaram, né, enviaram os seus funcionários para o home office e elas não perderam produtividade, será que elas vão voltar mesmo? Será que é necessário a gente voltar àquele modelo anterior à pandemia? Ou será que a gente vai transformar o home office em um anywhere office? E muita gente já está fazendo isso. Veja os nômades digitais aí que vão morar em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha internet, você pode trabalhar em qualquer lugar, inclusive num barco, né, no oceano, praticando o seu esporte, enquanto você faz uma reunião, né? Bom, às vezes pode dar errado, ou então compre um notebook à prova d'água para que o prejuízo não seja muito grande. Mas isso é essa flexibilidade, isso tem a ver com essa flexibilidade das empresas, das universidades, das escolas, das pessoas, aceitarem as mudanças, né, e aceitarem a gente fazer coisas diferentes. E aí tem uma frase que eu ouvi em 2018, chamada O Fim do Smartphone, e eu vou deixar isso como dica para vocês acompanharem depois dessa provocação, que na época eu fiquei meio assim, falei, como assim o fim do smartphone? O smartphone está no auge, imagina 2018, se hoje ele está, imagina 2018. Mas quem falou isso, e eu fiquei surpreso na época, foi uma futurista, um colega nosso, chamada Amy Webb. Então, em 2018, ela disse, é o começo do fim do smartphone. E é verdade esse bilhete. E aí eu fui estudar, eu fui ver, realmente existe uma chance, né? E aí, depois desses estudos, eu fiz um TED, um TED Talk com o nome da vida após o smartphone. Eu recomendo que você assista, porque lá eu falo muito sobre isso, sobre essas transformações, a criatividade, a inovação, como é que elas transformaram em algo que é inseparável da gente, que é o smartphone, mas que do mesmo jeito as inovações e a criatividade vai nos afastar do smartphone. E isso já começou. Em números a gente já percebe isso, a gente já acompanha, e se você quiser saber quais números e por que a gente diz isso, sugiro que você procure no YouTube lá, A Vida Após o Smartphone, com esse nome, ou então usa aí esse QR Code, você vai chegar a esse TED, são só 18 minutos, vale a pena assistir. E se você quiser saber ainda mais sobre a história da evolução da tecnologia, que aí não é só smartphone, mas é tecnologia em geral, desde os anos 40, 50, passando pela criação da internet até o futuro de 2029, né, e aí falando sobre futurismo, eu também fiz um TED em 2014 falando sobre como seria o futuro em 2029. E também está aí o QR Code, se você quiser assistir, outro TED de 18 minutos que vale a pena também, que é singularidade tecnológica. É o momento em que a gente não vai perceber mais o que é tecnologia e o que é humano. Vai ser uma coisa só, né? Nós, humanos, estaremos tão conectados à tecnologia que vai ser impossível você diferenciar. Isso aqui é humano, isso aqui é tecnologia. Você vai achar que tudo é uma coisa só. Então, essa é a segunda dica. Espero que vocês tenham gostado da provocação. Como eu disse, não é uma aula, é uma provocação. Ficam 2 dicas de 2 vídeos de 18 minutos para complementar o que a gente falou aqui. Meu contato está aqui, se alguém quiser entrar em contato, estou em Varginha, agora trabalhando em home office, né? Como dá para perceber aqui. Mas o ano que vem, se Deus quiser, voltando ao campus, né, da Unifal, onde eu atuo, né, na maior parte do tempo. Nas redes sociais você me encontra aí como Hélio Net, e no LinkedIn, Hélio. Acho que eu cheguei lá, era só mato, e aí eu botei meu nome e não tinha nenhum Hélio no LinkedIn, então tá lá. linkedin.com/in/Hélio, fique à vontade para me contactar, e eu agradeço mais uma vez o convite, a atenção, e agora acho que é o momento das dúvidas, das perguntas, se vocês quiserem aí bater papo. Professor Hélio, em nome da coordenação do mestrado, em nome da Unicor, eu te agradeço, foi excelente a sua palestra. Essa organização da sua apresentação, depois eu quero que você me conte como ela é feita, que eu quero copiar, achei muito interessante, tá bom? Vamos para perguntas, então. Tá, joia. Pessoal, fique à vontade para as perguntas. Eu estou de olho aqui no chat, só vocês colocarem as perguntas que eu já faço para o professor, tá bom? Durante a palestra, muitos comentários, professor, muitos elogios.
A Letícia trazendo que as discussões que o senhor trouxe, elas fizeram presente no GT, que ela estava organizando mais cedo, que é possível ensinar com criatividade, fazer uso de metodologias de ensino diferenciadas, utilizando os recursos disponíveis. Professora Josiari também, que é aqui do nosso mestrado, elogiando a forma que o senhor abordou a sua fala, uma forma leve e de um conteúdo complexo, ela faz essa afirmação. Obrigado aos elogios. Eu tô aqui envergonhado, né? Receber elogios assim não é fácil também, né? Obrigado. Mas, de fato, foi excelente, professor. Sua fala engrandeceu o nosso evento. Que ótimo. E mesmo com essa quase pane no meio do caminho aqui, hein? Deu um frio na barriga, que a hora que eu vi apareceu aqui, sua bateria está muito baixa. Eu falei, quê? Como assim? Professor, os alunos, enquanto eles estão formulando pergunta, assim, pensando no que o Tomás Tadeu da Silva ele apresenta nesse livro, que chama Documentos de Identidade, né, na relação entre as teorias do currículo, uma coisa que me preocupa um pouco nessa discussão da educação 4.0 e da educação 5.0 é essa relação entre a educação e o mercado. De certa forma, eu entendo a importância, mas me parece que a educação nesse cenário, ela assume majoritariamente, e aí me corrija se eu estiver errado, tá, professor? Eu queria conversar a respeito disso para entender um pouco mais, né? Um espaço de mediadora de formação dos alunos nessa ótica das tecnologias e tudo mais, mas olhando sempre em direção ao mercado. E aí isso me lembra um pouco o que o Tomás Tadeu da Silva ele vai abordar quanto às perspectivas tradicionais de currículo. E aí eu fico pensando até que ponto, de certa forma, a gente não precisa refletir bastante a respeito dessa educação 5.0 para que nós possamos ampliá-la, talvez adotando aquilo que o próprio Tomás Tadeu da Silva vai trazer ao longo dessa discussão das teorias do currículo, a perspectiva de discussão crítica, e aí ele adota um termo que eu particularmente tenho divergência, que é o pós-crítico, que no meu entendimento ele cabe nessa discussão crítica, mas ao mesmo tempo, no meu entendimento, cabe na discussão 5.0 por essa ótica do olhar mais humano, mais humanista, olhando para as minorias, para grupos, por exemplo, que ainda não conseguem ter acesso à internet e assim por diante, tomando as relações de poder, as relações de diferença, frente a esse processo. Eu queria entender como que o senhor compreende essa relação, se ela é possível de ser feita, né? E se de repente até pode ser alguma coisa nessa dimensão que o senhor traz na palestra, né? Olha, eu primeiro assim, eu vejo que existe eu trabalho numa universidade pública e a gente tem uma tradição de demonizar a palavra mercado, não é? Na universidade pública, normalmente, quando você fala mercado, parece que você encaixota tudo num capeta, você pega o coisa ruim, assim, fala assim, esse é o mercado, coloca 2 chifres, um tridente na mão, fala que esse é o mercado que quer destruir a qualidade da educação, que quer direcionar a educação para gerar empregados obedientes, que vão apertar parafuso, obedecer. Isso é uma falácia, né? Logicamente, o mercado não é isso, o mercado é um monte de coisas diferentes, né? E mesmo, e aí, né, vou separar algumas partes da resposta, né? Mesmo que a gente pense no mercado como só empresas que visam lucro, que estão, né, buscando muitas vezes relações com a universidade para beneficiar e aumentar o seu lucro, a universidade ela também não precisa ser ingênua, né, de simplesmente aceitar que o mercado venha aqui, dê as ordens, estabeleça o que ele quer, a forma que ele quer, porque é uma relação de troca, né? Então, em toda relação de troca, existe uma discussão política sobre isso. É interessante para a universidade, para o ensino, a educação em geral, se aproximar do mercado, ceder, né? Ceder, não é bem isso, ceder, mas ceder espaço, né, para o mercado definir diretrizes de pré-educação. Eu não vejo isso como algo ruim se isso for uma negociação viável para ambos os lados, tá?
O que muita gente, e aí essa demonização, é que muita gente já começa com o primeiro preconceito. Eu escrevi um artigo chamado Pulando o Muro, que era exatamente sobre como é que a gente aproxima, o muro da academia, né? A ciência transformada em negócios, que é exatamente sobre esse preconceito que há, ainda muito, né, entre essa aproximação da educação com as empresas privadas e tal. E no artigo eu começo falando sobre isso. Olha ao seu redor, né? Alguém pode, por exemplo, negar a qualidade da educação de universidades de ponta, né, como a gente tem MIT, como a gente tem, né, só para pegar nos Estados Unidos, Harvard, Stanford, Georgia Tech, Universidade Urbana, Illinois, você tem universidades que são ícones, né, tanto da área de ciência e tecnologia como da área de humanas, né? Harvard, por exemplo, né, não é só, tem gente que acha que Harvard é só tecnologia, computação, não, são na área de humanas, na área de sociais, então são ícones. Pega na Europa a mesma coisa. Então, assim, você dizer que essas universidades elas são ruins para a sociedade é uma falácia, elas não são. Agora, elas negociam o que elas querem com as empresas, com o setor privado e, na maioria das vezes, numa posição de superioridade. Quem é a empresa que não quer estar associada com uma universidade como essa, né, que tem uma qualidade, um histórico de geração de ícones, de prêmios Nobel, de gente, né, de ponta? Então, lógico, se você, como instituição de educação, for discutir de forma inferiorizada com o mercado, pode ser que você realmente saia de uma negociação prejudicado nessa negociação. Agora, se você tiver quem procure você, porque sabe do potencial e que vai ter que ceder para poder negociar, para poder ter acesso a isso, a universidade, a escola, ela não vai sair prejudicada, né, ou não vai sair com prejuízo nessa negociação. Então, primeiro eu acho assim, a falácia de que o mercado é uma coisa só. Tem vários tipos de empresa, tem vários tipos de negócios né, de setor público e privado, e várias, né, instituições diferentes, com interesses diferentes de aproximação com a universidade, e isso tem que ser colocado de maneira separada, né, porque a gente viu que dá certo. Em várias situações isso dá certo. Então, identificar o que dá certo e o que não deu tão certo assim, e aí evitar essas coisas com que elas se repitam, porque já aconteceu muito desastre. A outra, e aí agora pulando para outro assunto, você falou sobre a inclusão das pessoas não terem acesso. Eu sou membro da ISOC desde os anos 90, que é uma instituição internacional, a Internet Society, e o objetivo dela hoje ainda é levar a internet para a outra metade da população da Terra. Porque parece que todo mundo tem acesso à internet, mas em termos de população global, só metade da população tem acesso à internet hoje em dia. E falta muito para a outra metade ter, porque também não é interesse das empresas privadas levarem a internet aonde a gente não tem dinheiro para pagar por ela. Então, exatamente através dessas iniciativas. E aí, quem que faz essas iniciativas? Quem que organiza isso? Eu sou um dos juízes que julgam, por exemplo, os grants, né, os financiamentos que vão ser executados por ONGs, né, por universidades, por instituições sem fins lucrativos, que vão executar esses projetos de levar a internet, de criar infraestrutura, levar fibra ótica, colocar satélite, levar Wi-Fi para a aldeia indígena. Tudo isso são obras que a ISOC faz. E ela faz isso com que dinheiro? Com o dinheiro da IBM, da Microsoft, do Google, que precisam fazer caridade, eles precisam doar para fundações. Então, o dinheiro que essas empresas de alta tecnologia arrecadam, vendendo produtos para quem tem dinheiro para pagar, uma fração pequena deles, mas é uma fração, ele é devolvido dessa forma, em forma de financiamento de fundações, como tem a Fundação Bill e Melinda Gates, como tem a ISOC, tem várias outras fundações mundiais que são financiadas por empresas privadas, pelo mercado, é o mercado que financia, para criar projetos sem fins lucrativos, que vão ser executados por ONGs, por universidades, por centros de pesquisa, que estão levando essa internet aonde precisa chegar. Não é algo que vai acontecer no estalar de dedos, como a gente diz, são inovações incrementais, né? A gente tem aí uma possibilidade futura
inclusive com a Tesla, né, criando aí a Starlink, esse sistema global de satélites que, né, possivelmente vai tornar a internet mais acessível, né, não digo em custo, mas pelo menos tecnologicamente, em matéria de infraestrutura, né, porque o satélite, você não precisa botar uma antena no meio da selva, o satélite passa em cima da selva e se você tiver, né, uma antena, que eu digo para retransmitir, né, se você tiver um receptor no meio da selva, você consegue receber o sinal e ter acesso à internet. Então, da mesma forma que eu falo que a tecnologia, ela gera uma possibilidade de impacto, e aí quando eu falo, e aí terceiro item que eu ia responder para uma pergunta só, desculpa, mas eu viajo um pouco. Terceiro item a gente está aplicando tecnologia em administração pública, que é de interesse público, que é para inclusão social, e tem muita gente envolvida em laboratórios de inovação. A gente, agora mesmo, estou fazendo uma pesquisa pela ENAP, que é estudar os laboratórios de inovação para criar um modelo de governança, de gestão, para melhorar o desempenho dos laboratórios de inovação no setor público brasileiro, baseado numa pesquisa que vai demorar 9 meses, que a gente já tem uma equipe de um grupo de pesquisa, e a gente vai estar trabalhando com financiamento da ENAP, para poder chegar a um modelo que a gente possa implementar nesses laboratórios para ter melhores resultados, baseado em estudos de laboratório de inovação no setor privado, porque tem muitos laboratórios com altos índices de bons resultados, e aí por que eles têm, né? Vamos tentar entender, com laboratórios de inovação do setor público fora do Brasil, que tem outros muito tradicionais, com mais de década de existência, para trazer esses modelos e tentar aplicar ele dentro da nossa realidade aqui. Então, a gente está trabalhando em várias frentes, e muitas vezes, né, você falou especificamente sobre a questão de curricularização, mas a gente tem que tratar de tudo ao mesmo tempo, né? Lógico, nós temos que tratar dessas relações mercado com o ensino, a pesquisa, ciência, pesquisa e extensão, temos que tratar dessas relações das organizações sem fins lucrativos com o mercado e com quem financia essas iniciativas, e temos que tratar também da curricularização, sem esse preconceito inicial de achar que qualquer coisa vai tomar um pedaço, ou vão tomar decisões por nós, ou vão resolver, o dinheiro vai ser quem vai tomar as decisões no lugar dos gestores, dos professores, dos acadêmicos, né, dos cientistas. Desculpa se eu uma visão dupla, né? Não, fantástica a sua resposta, bem interessante. Que eu sempre pauto com meus alunos, a Unesco, a União Europeia, ela faz esse debate, ela pensa essa articulação desde os anos 60. Uhum. Acho que na Alemanha, em Grunwald, 1987, eles firmaram um acordo, esse acordo foi reafirmado em Paris, acho que em 2007, se eu não estou enganado, e a ideia é essa, né? Lá eles falavam muito sobre os grandes conglomerados, pautando uma ideia de que eles chamam de mídia e educação, que caminha bastante nessa direção. Ótimo. Professor, eu vou fazer as perguntas dos nossos ouvintes. A Unicor, ela fez 2 perguntas. Como o senhor vê o futuro das políticas tecnológicas, ou das nossas políticas tecnológicas? E a segunda, como inovar em ambiente de trabalho, onde a precarização tem sido o norte das gestões? Bom, a primeira pergunta a gente está vendo, né? Infelizmente, no Brasil, nós temos 2 fatores que dificultam bastante. Primeiro, não há uma tradição muito de investimento privado em ciência e tecnologia, tá? Existe esse investimento, mas ele, em relação ao investimento público, o investimento privado é menor, então não há uma tradição. E aí, o que aconteceu? O investimento público desapareceu, né? Desapareceu assim, minguou, praticamente, né? Tanto para educação, para ciência e tecnologia. Decisões políticas públicas que priorizaram, né, um orçamento restrito, que priorizou outras coisas. Então, nós estamos vivendo um momento de terra arrasada na ciência e tecnologia, né, no Brasil. Temos aí que sobreviver, né, achar um jeito de sobreviver ainda, porque nós temos um grande problema na ciência.
E isso, não sou nem eu que falo, são os presidentes da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, BPC, né, são os presidentes das instituições que cuidam da ciência no Brasil, estão vendo isso acontecer, que é a fuga de cérebros. As pessoas não estão tendo oportunidade de fazer pesquisa no Brasil, os cientistas, pesquisadores estão indo para fora, porque lá fora tem uma estrutura melhor. Isso gera um gap, né? Então vai ter um momento em que nós vamos ter uma faixa de idade de pesquisadores que não vai existir essa faixa aqui no Brasil. Então, mesmo que a gente retome lá na frente os investimentos e tal, públicos e bolsas de pesquisa, investimento em laboratórios e tal, muitas das pessoas que foram não vão voltar mais, né? E aí você tem um momento que, né, a gente desperdiçou pessoas que a gente já tinha investido, elas aprenderam uma série de coisas importantes, e aí elas levaram esse conhecimento para fora, ou seja, quem investiu, quem gastou dinheiro para formar essas pessoas foi o Brasil, mas quem vai aproveitar o resultado são os países que receberam essas pessoas lá fora, esses pesquisadores, chamado de fuga de cérebros. O outro problema é que tem alguns setores da ciência em que você não pode parar uma pesquisa, principalmente na área biológica, a área da saúde e tal, tem várias pesquisas que você tem que dar continuidade. Se você para, no dia que você volta, você não consegue voltar mais de onde você parou, você tem que começar do zero. Então não é uma questão de degrau por degrau, então parei nesse degrau, agora é só dar o próximo passo para o próximo degrau. Não, na hora que você parou, você perdeu todos os degraus que você subiu. Por quê? Imagina, pesquisa na área agrícola, mudas, né, sementes, biotecnologia, tudo depende de vida. E aí você fecha o laboratório, porque não tem dinheiro para manter. Nós temos hoje um problema com um supercomputador brasileiro, que está lá no Laboratório Nacional de Ciência da Computação, em Petrópolis. Petrópolis? Acho que é Petrópolis, ou Teresópolis. Que está sem dinheiro para pagar a conta de luz. E aí o computador está para ser desligado, se não foi desligado, porque não tem dinheiro para pagar a conta de energia elétrica. Então, isso são problemas enormes, né, que nós temos que sobreviver a eles, né? Achar jeito de sobreviver a esses problemas. Mas tem jeito? Temos que tentar, né? Não pode desistir, não pode jogar a toalha. De alguma forma, quem está aqui e pretende permanecer aqui no Brasil tem que tentar sobreviver a esses problemas. A outra pergunta, me desculpe, eu demorei muito na primeira e esqueci a segunda. Deixa eu retomar aqui, professor. E aí, professor? Nós temos 14 minutos, tá? E umas 5 perguntas que o pessoal empolgou. Tá, joia. O Jesus já está mandando mensagem. Vai dando encaminhamento aí, professor. Como inovar em ambiente de trabalho onde a precarização tem sido o norte das gestões? Me parece que a tua resposta já traz um pouquinho dessa discussão, né? Não pode existir, né? E a inovação, ela acontece muito também, muitas vezes, o que está acontecendo no setor público é isso. Muitos laboratórios de inovação e muita gente que trabalha com inovação no setor público trabalha em laboratórios que não foram criados pela direção, pela presidência, não. É um bando de gente dentro da instituição que se organiza e cria um laboratório porque são pessoas inconformadas. Elas olham aquilo e falam, isso aqui não está legal, não está bom, nós precisamos mudar isso. Como é que a gente pode mudar? É com inovação. Então tá bom, então vamos juntar as ideias nossa criatividade e vamos tentar resolver esse problema do jeito que a gente puder. Então, grande parte dos laboratórios não são nem formalizados. Se você olhar no organograma da instituição, não existe. Ele existe informalmente dentro da organização. Então, isso muitas vezes é um ato de fé e de coragem. Não é um ato de institucional, né, que a presidência faz. Na mídia de educação a gente chama de militante. A gente fala, exato. Ou guerrilheiro. Acho que guerrilheiro também serve. O guerrilheiro é aquele que ataca pelos flancos, escondidinho, e quando você vê, ele tomou conta. Isso acontece também. Professor, uma informação para o pessoal. Acabei de baixar no meu Kindle aqui. Temos digitais. Esse seu livro está na promoção na Amazon. Quando você assina a Amazon, consegue ler ele pela assinatura. Joia. Já baixei aqui para fazer a leitura depois. Professor, vamos lá então. Vai ter que ser com aquele pit stop que você apresentou da Fórmula 1 hoje em dia. Sobre o metaverso proposto pelo Facebook. O Alexander que está fazendo essa pergunta. Alexander, se eu não estou enganado, nosso aluno da educação física? Acredito que sim, pelo nome. Estaremos nos afastando do smartphone ou trazendo o virtual?
Eu recomendo, aí, como disse, como eu tenho que ser rápido, eu recomendo que você assista... Eu fiz confusão, não é o mesmo Alexander. Tá, o Alexander que colocou, sobre metaverso. Recomendo, Alexander, obrigado pela pergunta, recomendo que você assista o meu vídeo sobre a vida após o smartphone. A gente fala um pouco sobre isso, né? Esse metaverso, na verdade, é uma mudança de perspectiva sobre a gente para usar o computador antigamente fazia um ritual, né? Mais ou menos igual quando o pianista ia tocar piano, ele puxava o banquinho, levantava o rabo do fraque, né? Para sentar na frente do computador, e você tinha um local para usar, né? Um momento de usar o computador, num local específico, você tinha uma posição para usar o computador, e isso mudou. Hoje a gente usa o computador deitado no sofá, né? Quase dormindo já, né? Na cama antes de dormir. O primeiro objeto que você pega no dia quando você acorda é o smartphone e já começa a usar, que é um computador, né? Então isso já mudou o nosso jeito de acessar o universo de informações, de dados. O metaverso é uma próxima mudança. E aí assiste lá a vida após o smartphone que você vai entender. Perfeito, professor. A Rosane, ela desenvolve um projeto que vai nessa preocupação da alfabetização dos alunos sem acesso à tecnologia e tudo mais, em espaços não presenciais, então ela tem toda uma preocupação nesse sentido. Aí ela fez uma pergunta, e aí legal também que vai nesse viés futurístico, né, de observação do futuro, do que pode ser o futuro a partir do presente e do passado. Os estudantes menos favorecidos socialmente de escolas públicas sempre ficarão à margem desse progresso ou evolução? Olha, eu dou aula para servidores, obrigado, Rosane, eu dou aula para servidores públicos federais, então eu já dei vários cursos de gestão pública para funcionários da FUNAI, e aí algumas vezes eles vêm, porque a gente faz, por exemplo, aula de projetos, de processos e tal, então de vez em quando eles vinham com os projetos, assim, nós vamos criar um aplicativo para o indígena usar lá na aldeia e tal, aí a primeira vez eu falei, gente, mas pensa bem, tem infraestrutura, o indígena vai conseguir usar isso lá? E eles falaram assim, olha, o indígena, ele não tem mudança, ele muda de uma aldeia para outra com a roupa do corpo, mas o smartphone vai sempre com ele. O carregador do smartphone, ele não deixa em lugar nenhum. Então, isso já mostra, né, às vezes um conceito que a gente tem de que muitas pessoas que a gente acha, talvez que não tenham, né, o acesso à tecnologia, mas elas têm sim, porque se tornou algo essencial. Quando era só um luxo, ou seja, quem tinha um telefone celular era um sinal de status, ainda se podia dizer isso, né? Hoje, o celular, o smartphone, ele virou um item de necessidade, né? Para você receber o auxílio emergencial do governo, você tinha que fazer um cadastro que tinha que ser feito pelo celular. Então, o próprio auxílio emergencial, ele fez surgir uma população que não existia para o governo, porque o governo não sabia que eles existiam, né? Eles passaram a existir para receber o auxílio emergencial, e essas pessoas passaram a ter um celular, porque senão elas não iam ter acesso ao auxílio emergencial. Então, apesar de, lógico, ainda existe uma grande população sem acesso à internet, isso está mudou demais durante a pandemia, porque as pessoas foram forçadas, empurradas a adquirir smartphones para poder baixar aplicativos, porque tudo que elas tinham que fazer, elas tiveram que fazer pelo celular. Tiveram que fazer compra, tiveram que vender, né, tudo, desde o fabricante de doce na casa dele teve que vender pelo WhatsApp, o marmiteiro, né, o marmitex caseiro teve que ter o smartphone para receber pedido pelo WhatsApp. Então, isso mudou bastante, viu, Rosane? A situação, ela, de 2 anos para cá, o número de pessoas que foram incluídas nesse mundo digital foi muito grande. E grande parte foi exatamente dessas classes que precisavam ter acesso ao auxílio emergencial, classe D e E. Ótimo, professor. Isso é interessante, porque me parece que aí se tem uma possível relação entre o mercado e a coisa pública, que pode surtir um resultado bacana de inclusão, voltado para essa ótica da cidadania, né? Considerando que ela se constrói com esses artefatos culturais, né? Uhum. Professor, essa última pergunta eu acho que é bem interessante, ela pode ser bastante construtiva no sentido dos projetos que são desenvolvidos aqui no nosso mestrado profissional. Tá? O Anderson José da Silva, ele faz uma pergunta interessante. Professor Hélio, todas foram interessantes, né? Do Hélio é mais uma interessante.
Poderia comentar mais um pouco ou dar mais conselhos para nós, pesquisadores principiantes, né, pesquisadores iniciantes, para rompermos nossos medos e receios de darmos o primeiro passo e avançarmos? Obrigado. Olha, eu não sei exatamente em relação a qual aspecto, né, que você está querendo saber, mas eu vou dar como exemplo, quando eu comecei a minha carreira como pesquisador, eu tinha a ideia de que algumas coisas não eram para mim, elas existiam só para os outros. Então, por exemplo, eu sabia que existiam as bolsas da FAPEMIG para você poder participar de evento e tal, mas eu achava que aquilo ali era coisa muito distante. Quem sou eu para a FAPEMIG achar que vai, né, me ajudar aí no congresso? Para quê? Para apresentar um artiguinho que não vai ter impacto nenhum e tal. E a primeira vez que eu submeti, eu ganhei. E aí eu fiquei surpreso, positivamente surpreso, e aí eu falei, uai, então não é só para os outros, é para mim também, né? O que vale para eles, vale para mim também. Eu não tenho nome famoso, não tenho grandes publicações, né, naquela época, há 20 e tantos anos atrás. E aí eu comecei a aproveitar essas oportunidades, e sem, né, por exemplo, essas cátedras da ENAP, que eu estou na segunda cátedra agora, são projetos de pesquisa que, assim, são coisas que eu já atuava, né, que eu já pesquiso, que são coisas do meu interesse, e eu ficava sempre acompanhando, né, esses editais de cátedra e tal, mas eu sempre achava assim, poxa, isso aí é para peixe grande, os caras vão dar 80 mil reais para mim, né, um sujeito que, né, aqui da Varginha, sul de Minas Gerais, meio até caipira, meio capial, e aí você começa a escrever e mandar e começa a dar certo. Você fala, uai, né, e você fala assim, então, de repente, eu não sou tão pior do que os outros quanto eu imaginava, né, não quer dizer que eu seja muito bom, mas é que eu imaginava que os outros eram muito melhores do que eu, os meus concorrentes, né. E aí isso deixa a gente meio limitado. Então, grande parte das conquistas que eu tive científicas, né, foram porque eu tive cara de pau de falar assim, cara, vamos ver, não custa nada. O máximo que pode acontecer é não passar, ser rejeitado. E eu comecei a ter essa postura de, tem várias coisas que a gente pode candidatar, submeter, como diz, dar o primeiro passo, que não custam nada, vai custar o seu tempo e a sua capacidade de pesquisar, de escrever um projeto, e depois de um tempo você vira ninja em escrever projetos, você começa a manjar dos Paranauê aí o projeto sai em 3 dias, você escreve um projeto, manda para um concurso desse, né, e é muito interessante que aí você descobre que as pessoas que você achava que eram muito melhores que você, às vezes é só propaganda, né, então a gente tem que concorrer com elas para saber exatamente. Professor, início eu fico muito satisfeito, né, de observar, tem alguns autores que chamam isso de uma certa inferioridade de classe, né, pelo desconhecimento e assim por diante. Né, não tem como o sujeito falar que gosta de comer camarão se ele nunca comeu camarão. E aí eu fico muito satisfeito pensando no nosso programa de mestrado, que os nossos alunos estão tendo a oportunidade de apresentar trabalho em várias instituições privadas e públicas, e se relacionar com vários pesquisadores Brasil afora, né? Mato Grosso do Sul, Instituto Federal Goiano, na UFG, vão apresentar na Unipampa, em congressos da educação a nível nacional, vários professores envolvidos, professora Josiari, bastante envolvido, a própria professora Letícia, né? Tendo a professora Terezinha lançando um livro sobre uma discussão fantástica, né? O professor Jesus, professor Antônio, Dirceu, Túlio, isso me deixa muito feliz. Isso tem sido construído no nosso programa de mestrado, e uma prova disso é a relação com o senhor aqui durante a palestra, né? Um convidado tão ilustre, nosso vizinho, aqui nos contemplando e nos dando esse prazer. Professor, eu agradeço a presença do senhor, agradeço as contribuições, agradeço a fala, para mim foi um crescimento. Quero aprender realmente sobre a apresentação, vou fazer a leitura do seu livro, tá certo? E é isso, espero que nós possamos estreitar as relações, né, entre o nosso programa e o senhor, entre a própria minha pessoa e o senhor, que eu fiquei bastante interessado, tá bom? Claro, eu agradeço novamente. Eu tenho uma história na Unicor, que eu já dei aula aí em 2004, até uns 16, 17 anos, mas já dei aula aí no curso de Ciência da Computação. Sou colega e amigo de vários professores que estão aí. A Terezinha foi colega minha de muitos anos na FASEC, a Letícia foi minha aluna, foi minha colega.
O Zionel, né? Tem muita gente boa aí que a gente conviveu durante muito tempo, então eu tenho uma relação muito boa. Estudei em Três Corações no colegial, né? Na praça, lá fiz uns 2 anos no ensino médio, eu estudei em Três Corações, porque Cambuquira não tinha. Eu sou de Cambuquira, né? Eu estou em Varginha, mas sou de Cambuquira, mais perto de Três Corações ainda. Eu estou em Cruzilha aqui, um pouco mais para cá. Professor, agradecer novamente, agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes, que nos contemplaram em mais esse momento do nosso evento. Fica à vontade, professor, para se despedir. É isso, obrigado, agradecer a atenção, agradecer as perguntas, o interesse de vocês, e, olha, o que eu falei aqui é ter ousadia, liberdade para poder criar, liberdade para poder apresentar e ser corajoso de enfrentar muitas vezes as coisas que a gente acha que são inatingíveis, o que isso é só para os outros, e grandes coisas só acontecem lá longe, né, e só acontecem com gente que é poderosa. Ao longo do tempo a gente vai vendo que não é só com eles, não. Tem um espacinho, tem uma beirinha para nós também. É isso. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todo mundo.